Olá, meus irmãos queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Na nossa pastoral diária hoje eu quero meditar com você em Atos capítulo 20, verso 24, que diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O tema da nossa pastoral hoje é: quanto vale a vida para você? Nesse texto que lemos de Atos 20 e 24, Paulo, a partir do versículo 17, ele reúne os anciãos da igreja de Éfeso e faz um discurso de despedida. Ele chega a dizer que ele está indo para Jerusalém e que possivelmente aqueles irmãos não mais veriam seu rosto. Tal era o tamanho do discurso, o preço do seu discurso, e ele não sabia o que aconteceria com ele. Ele diz no verso 22, vou para Jerusalém não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. No verso 25, ele diz, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Era um discurso de despedida de um homem que resolveu dedicar a sua vida exclusivamente à pregação do Evangelho, testemunhar o Evangelho da graça de Deus, como ele mesmo disse no verso 24. E no verso 24 ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, ele diz, a minha vida não vale nada, a minha vida não tem valor algum, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Todos nós temos uma carreira proposta por Deus, a carreira cristã, e que devemos segui-la, devemos obedecer fielmente ao Senhor e seguir esta carreira. Esta carreira a qual o Senhor propôs para nós é a carreira na qual nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério que o Senhor confiou a nós. Ministério é serviço. O ministro é o serviçal do mestre. Então, eu e você temos um ministério. Eu tenho o meu ministério que o Senhor me deu e você tem o seu ministério que o Senhor te deu. E Paulo diz, a vida para mim não importa, não tem valor, a não ser que eu cumpra a minha carreira. Mas há um detalhe aqui, a não ser que eu cumpra a minha carreira com alegria. Não fazendo como por obrigação, não fazendo gemendo, não fazendo recando, não fazendo cumprindo minha carreira e meu propósito e meu ministério de maneira desleixada, de maneira relaxada. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Paulo está dizendo com alegria. O Salmo 100 diz, servi ao Senhor com alegria. Você tem servido a Deus com alegria? Você tem cumprido o seu ministério com alegria? Ou o seu ministério é um fardo que pesa sobre você? Ou o seu ministério é a sua profissão, é apenas o desempenho de um papel, é apenas uma profissão? Você tem encarado o seu ministério como algo que Deus colocou nas tuas mãos para alcançar vidas e para agradar a Deus com tudo que você faz? Paulo está dizendo, a vida para mim não tem valor, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual é o seu ministério? Qual é a sua carreira? O ministério de Paulo era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O ministério dele não era ser apóstolo, era ser apóstolo no sentido da palavra original. Apóstolo, no grego, quer dizer enviado. Enviado a testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Hoje me parece que a palavra apóstolo está mais como um título de alguém que comanda outros, de alguém que detém o poder. Apóstolo quer dizer enviado. Talvez o seu ministério esteja na área da música, na área da pregação da palavra, no ministério infantil, jovens, adolescentes, adultos, mulheres, homens.
Eu não sei qual é o teu ministério, Deus sabe, você também sabe. E eu quero saber se você tem cumprido ele com alegria e se a tua vida só tem valor a partir do momento que você cumpre esse ministério. Através desse ministério que o Senhor te deu, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Por que anunciar o Evangelho da graça de Deus? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação. Deus confiou a mim e a você, querido, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, anunciar o Evangelho da graça de Deus. E esse Evangelho fala de graça, de misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. É o castigo por causa dos nossos pecados. E graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Ele nos dá a salvação eterna gratuitamente em Cristo Jesus. E eu e você, a partir do momento que recebemos a salvação eterna em Cristo Jesus gratuitamente, temos aí a incumbência e a responsabilidade de anunciar este Evangelho a qualquer criatura, fazendo-o com alegria, para que a nossa vida de fato tenha valor para nós, para Deus e para o próximo. Que Deus nos abençoe e que nós de fato sejamos homens e mulheres que dedicam suas vidas a anunciar e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quero orar com você nesse momento. Pai querido e santo, bendito e poderoso, louvamos o teu nome nessa hora e te agradecemos pela tua palavra que nos exorta, ó Senhor, a que valorizemos a nossa vida através de anunciar boas novas àqueles que precisam da salvação, fazendo-o com alegria, ó Pai, e dedicando nossas vidas para que de fato ela tenha valor ao cumprirmos a nossa missão. Muito obrigado pela sua palavra, nos abençoa e nos perdoa nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.